muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Hoje tem rodada no Campeonato Gaúcho, hoje tem dupla Grenal em campo, 6h30, lá na querida Bagé, o Internacional encara o Guarani. Aliás, né, é muito interessante, eu saúdo sempre isso quando a dupla Grenal vai ao interior, ao encontro do seu povo, da sua torcida. E aquilo que acompanhamos ontem na chegada do Internacional em Bagé reflete exatamente isso. Uma multidão para receber o Internacional e hoje o Internacional estará próximo da sua torcida lá em Bagé e região. 6h30, o jogo do Inter contra o Guarani. Mais tarde, na Arena, 9h30, um grande jogo. O jogo do Grêmio contra o Juventude, Renato de um lado, Roger Machado de outro. É o grande jogo da noite pelo Campeonato Gaúcho. A propósito, a enquete não poderia ser outra, né? A gente vai colocar na tela para vocês agora, quero a participação de vocês, inclusive lá no YouTube. E a enquete pergunta o seguinte: a dupla Grenal nesta rodada do Gauchão, essa é a pergunta. Só o Grêmio vence, ou seja, só o Grêmio vence o Juventude. Só o Inter vence sua partida contra o Guarani. Os dois irão vencer ou nenhum irá vencer? A gente quer saber a sua opinião lá no YouTube, participando da nossa enquete hoje aqui no programa. Bora lá! Senhor Leonardo Sonda, o sobrinho do Delcir, vem comigo aqui na tela. A gente vai abrir o programa falando sobre Antônio Brum, né? Em seguida a gente vai falar sobre os jogos da noite. Falaremos sobre Antônio Brum e a sua entrevista coletiva concedida ontem. O que disse Antônio Brum? Tranquiliza ou não tranquiliza a torcida do Grêmio, senhor Leonardo Sonda? Muito boa tarde. Vamos lá, Gamba. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Dentro desse processo que o Grêmio tem criado de comunicação, Renato fala sobre o jogo e a direção sobre contratações. E ontem, Antônio Brum, vice de futebol do clube, convocou uma entrevista coletiva para falar justamente sobre esse processo de contratações. E foi questionado, Gamba, se esse 9, se esse centroavante de impacto, ele vai chegar de fato ou se o Grêmio já está tentando até mudar o perfil dessa contratação e também se esse jogador não chegar até a metade de fevereiro, quando se encerra o período de inscrições do Campeonato Gaúcho, se o Grêmio tem grupo para ser campeão deste estadual e buscar o hepta. Vamos ouvir Antônio Brum. A gente sabe da expectativa da torcida e a gente quer corresponder. A gente está pensando grande, se a gente vai conseguir concretizar ou não, eu não posso te afirmar isso. A gente quer muito, né, concretizar uma grande contratação, assim como foi a do Soares no início da temporada passada. Eu te dou quase certeza que a gente não vai jogar o Campeonato Estadual com o grupo que a gente tem hoje. Acho que vão chegar reforços até o dia 15, mas realmente negociações maiores, elas são mais complexas. Eu acredito que a gente até o dia 15 de fevereiro vai apresentar aí reforços, mas é que eu digo assim, né, eu quero que a torcida fique tranquila, que a gente está dando o máximo, né? Mas aí quando eu cravo um prazo ou algo, daqui a pouco vou gerar uma expectativa maior do que a já está. Mas a gente sabe que a janela vai até março, mas a gente tem o dia 15 como um dia no nosso radar, justamente porque a gente quer que esses jogadores participem do Campeonato Gaúcho desse ano ainda. Mas o Grêmio pensa a temporada como um todo. Isso não quer dizer que não possa fazer nenhum outro movimento até o final da janela brasileira e também não possa fazer outros movimentos no meio do ano. Mas como a gente quer sim e vai disputar dando todo o valor que o Campeonato Gaúcho merece, o Grêmio tem a chance de ser heptacampeão, que é uma marca que só aconteceu aí uma vez na história, e se a gente puder trazer esses jogadores, o centroavante sempre foi a prioridade das nossas negociações até o dia 15, a gente tem a intenção de fazer isso. Muito bem, Antônio Brum, um trecho da entrevista coletiva longa concedida ontem à tarde pelo vice de futebol do Grêmio, que usou uma frase: eu quero que a torcida fique tranquila. E aí eu pergunto para Diogo Rossi, de imediato, Diogo Rossi, a torcida fica tranquila com o que disse Antônio Brum na sua coletiva de ontem? Fica muito tranquilo. Eu estou completamente tranquilo. 100%. Olha, a minha condição hoje aqui como torcedor do Grêmio, jornalista, é de plena tranquilidade. Ironia. Eu tô calmo, tô sereno, tô tranquilo, tô numa posição completamente confortável. E eu não estou sendo irônico, apesar do Bruno achar que eu estou sendo irônico. Não, não estou. Eu estou completamente tranquilo. Por quê? Porque tudo que nós já sabíamos está posto agora.
O Grêmio foi ao mercado, não conseguiu contratar. O Grêmio, de novo, né, procurou opções e não teve expertise para conseguir. O Grêmio vai ficar com a sobra da janela de transferências, porque vai esperar os jogadores que não conseguiram trocar de clubes no futebol europeu. A direção não tem um discurso coeso, nós já sabíamos também, né, porque diz uma hora uma coisa, depois diz outra. Então, assim, ó, eu estou completamente tranquilo, porque tudo que eu pensava ou eu imaginava está acontecendo. A pergunta que eu faço para o Antônio Brum, eu não tive a oportunidade de perguntar a ele ontem, porque eu não estava na entrevista coletiva, mas se estiver em algum momento, né, vou perguntar. A torcida do Grêmio, ela tem que pensar o quê sobre o departamento de futebol do Grêmio? Qual é o verdadeiro departamento de futebol do Grêmio? O que reformulou o Grêmio no ano passado? Trouxe o Cristaldo, o Carbajo, o PP, o Soares, todos os jogadores do ano passado? Ou é o departamento de futebol desta temporada? Letárgico, com dificuldades, que vai aos negócios e não consegue contratar? Qual é o verdadeiro departamento de futebol do Grêmio? Então eu vou te ser bem honesto, eu não estou sendo irônico. Eu estou tranquilo, porque eu sei que isto era o que estava posto. Eu não estou surpreso. Eu estaria surpreso se o Antônio Brum tivesse ido para a entrevista coletiva ontem e tivesse dito assim, pois é, fui ao Rio de Janeiro, me reuni com 2 ou 3 jogadores, tentei a contratação deste jogador, infelizmente não foi possível. Gostaria de dizer para o torcedor do Grêmio que, de fato, nós temos negócios encaminhados, eles são para uma função de atacante, uma de atacante de lado, outra de um meia e quem sabe de um zagueiro. A do zagueiro ficou em segundo plano, gostaria de dizer para vocês que não é esta a nossa prioridade no momento. O lateral esquerdo, eu cheguei a sondar alguns nomes, foram 2 ou 3 jogadores sondados, mas eu optei em não contratar junto com o departamento de futebol e quero pontuar o seguinte, eu falei na última entrevista, me equivoquei ao dizer que a janela fechava no dia 30, de fato ela não fecha, fecha no dia 31 e 1º, né, que são amanhã e na quinta-feira, e nós estamos aguardando esses jogadores, eles têm uma sinalização, não são negócios encaminhados, é uma sinalização, e depois nós vamos avançar nos negócios. É isso, essa é a entrevista coletiva que eu vim aqui conceder para vocês. Se quiserem falar de algum nome, alguma coisa, estou à disposição a partir de agora. Eu esperava isso? Não. Isso seria me surpreender. Ele não me surpreendeu. Ele fez exatamente aquilo que eu esperava. Foi mais do mesmo. Exato. Mais do mesmo. Deixa eu te dizer o seguinte aqui, Diogo, tá? A interpretação, ela é livre a partir do momento que a mensagem não é clara. Então tá. Minha interpretação, não sobre a coletiva, sobre os movimentos do Grêmio até aqui. Movimentos do Grêmio até o dia 31 de janeiro de 2024. E a minha interpretação é até aqui. Até aqui, eu entendo que esse departamento de futebol, citado há pouco pelo Diogo Rossi, do ano passado, esse Grêmio funcionava por conta do Paulo Calef. Minha interpretação. Ele, Paulo Calef, era fundamental para esse departamento de futebol andar e o Grêmio prospectar no mercado. Por quê? Porque eu vejo hoje um Grêmio parado. Eu vejo hoje o Antônio Brum indo para uma entrevista coletiva, peguem aí o GC, quase certeza, ou seja, o Grêmio não consegue passar garantia, certeza para o torcedor que o grupo do Gauchão vai mudar. E ele disse, não sei se vai se concretizar, são dúvidas. Foi uma entrevista coletiva de muito mais pontos de interrogação do que ponto de exclamação para tranquilizar realmente a torcida do Grêmio. Bruno Soares estava lá na entrevista coletiva pela Rádio Bandeirantes, questionou o Antônio Brum, e aí eu te pergunto, qual a interpretação da coletiva? O que disse o Antônio Brum realmente é para tranquilizar? O Grêmio vai anunciar alguém? Os repórteres saíram com essa certeza, Bruno Soares? Tudo bem, Gamba? Boa tarde a todos. Não, pelo contrário. A torcida não está nem um pouco tranquila nesse momento. Ela fica ainda mais preocupada e a crítica fica de uma forma ainda mais acentuada. E, aliás, o Calef aproveita disso, né? Citado por você. Ele colocou lá, vou até pegar aqui para ler, uma frase bastante conhecida já, né? Do físico teórico Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, essa visão que tu tem é exatamente a mesma da torcida. Ok, o Antônio Brum foi o cara que indicou o Soares, que disse que daria, que ele seria ainda um bom jogador, que indicou o Cristaldo, que indicou o Carbajo, mas quem executou isso? Parece ter sido o Paulo Calef. Pelo menos essa é a visão geral. Essa postagem dele foi meio a coletiva foi assim que terminou. Ou logo depois? Assim que terminou. Assim que terminou. Assim que terminou. Quer dizer, o Calef estava acompanhando,
a coletiva do Antônio Brum, né? Também como um gremista, esperando, evidentemente, anúncios. O Calef foi o Romário esperando, ontem, né? Ele estava esperando, Foi o né? Romário. Esperando algum posicionamento, foi lá pro Instagram e deu uma indireta. É isso. Né? E ontem eu Pro recebi de um amigo o seguinte, pô, o Grêmio deveria ter um executivo de futebol. E aí eu falei, o Grêmio tem. Só que as pessoas não sabem mesmo. De modo geral, ninguém sabe que o Luiz Wagner Vivian é o executivo do Grêmio, porque ele não se manifesta. A gente está acostumado a ver o Rodrigo Caetano, por exemplo. Aliás, poderia vir a público mais, né? Exato, eu não tô nem... poderia virar público mais, né? Poderia virar público mais, ele poderia vir a público. Não vem nunca. Nunca. E aliás, é a primeira experiência dele como executivo de futebol. E eu não vejo nenhum problema nisso, só quero pontuar isso. Porque não às vezes... falar? Não. Nessa frase final aqui do Bruno. Porque às vezes parece de forma pejorativa que, né, ele está aprendendo no Grêmio. Eu não vejo nenhum problema de seja a primeira experiência dele, tá? Não vejo nenhum problema. Mas eu vejo. Não, eu não vejo. Porque todo mundo tem que passar por uma primeira experiência. Sim, mas daí passa num clube menor, não no Grêmio. Não sei exatamente. Assim, ele estava na CBF, ele tem expertise. Mas em outro cargo. Não, ok. Tu também já teve experiência em outro cargo e te alçaram a outro cargo em outro momento. É normal, a vida é assim. Não, tu vai ganhando oportunidades. Tudo bem, em grandes, ele é o em grandes. principal responsável do setor. Não, tudo bem, Bruno. Tu também. Hoje já... o Grêmio contrata, com todo respeito, tá? Tá. Mas com um cara que é político, ele é um dentista, essa é a profissão dele. Tudo bem, que tá? não tem problema nenhum. Não, mas ele é um político. Eu conheço rádio que já foi gerenciada por Ok, dentista. mas Vai, funcionou. Diogo. Ok, continua. Vamos lá. Ele, Não, funcionou, ele, funcionou. ele é o chefe do departamento e o executivo de futebol é um cara que está vivendo a sua primeira experiência. Mas não era esse dentista ao lado de um advogado que contrataram o Aí Soares? é que tá, por O que isso o Grêmio que... não pode se dar o luxo é estagiar alguém. Mas aí que tá. Mas eu No acho que ele cargo não de tá diretor estagiando. executivo. A visão O que que o Grêmio passa- não pode se dar o luxo é disso, né? A visão que passa é, é que o não- Brum tem a não ideia, pode se mas dar o quem luxo disso. executava era o Calef. Hoje o Brum e o Vivian não conseguem executar. É que, com todo respeito ao Paulo Calef, né, eu tenho respeito, admiração pelas pessoas, independente, né, se a gente está do mesmo lado ou não, né, no nosso caso estamos do mesmo lado, ele gremista, eu também. Mas assim, eu não posso colocar só nele a responsabilidade de que as coisas funcionavam. Agora fica muito mais Não fácil. sei, não está funcionando. Não, é que tá Diogo. muito mais fácil, A né? ideia- Agora, Tá bom, mas ideia a é leitura é essa. essa. É não, até tudo aqui. bem. É Só que, até aí, aqui. só que aí é o seguinte, não estou dizendo que o Calef não tenha qualidade, tá? Não, eu não estou dizendo que ele errou. Ele Não, errou. não, ele errou. Ele errou. Todo mundo erra, Claro. tá? Não estou dizendo que ele não tem a qualidade para estar onde ele estava. Tanto ele estava lá e ajudou o Grêmio várias vezes. Só que não é muito mérito do que ele fez que faz com que a gente tenha essa leitura hoje. O mérito dele hoje é a inoperância do outro. Mas ele fez mais do que o outro. Mas como o outro junto. O Bruno Pois é, estava mas ali aí também. Mas aí o outro, É que sozinho, o grande não faz. cenário é Mas esse, aí que né? tá, O então outro talvez sozinho seja... não faz. Mas A o única o programa diferença no aqui... departamento de futebol do Grêmio hoje é a ausência do Calef, na comparação com uma janela e outra, não é essa a diferença? O Vivian não estava também, né, no início do ano, quando veio Mas o aí Soares, não tava. agregou alguém, não perdeu ninguém, né? Não, perfeito. Não, é que assim, é que... o Inclusive que eu- na Casa Mata, né? O que eu não quero que transpareça para o nosso telespectador, ouvinte e para o torcedor do Grêmio, é que o donos da bola acontece quando o Gamba vem. Se o Gamba não vier, não acontece. Não é assim que funciona. Não, no Donos não, no Grêmio talvez seja. Mas é que eu acho que não é assim que funciona. Se tu botar só o Gamba para apresentar aqui, não vai funcionar. Mas tu, Diogo, Sem os tu não- debatedores. Mas tu não acha que hoje a inoperância do Grêmio permite que o torcedor faça essa reflexão? Não Só permite. funcionava por conta do Calef? Mas E é legítimo o Gamba, pensamento do torcedor, porque o torcedor está apavorado, não, Diogo. perfeito, é legítimo, eu não estou tirando essa legitimidade. A única coisa que eu estou fazendo é o contraponto do fato. Não, tudo da bem. forma como eu vejo. Porque, por exemplo, assim, ó, não quer dizer que o Brum não conheça de futebol ou não conheça o mercado. Não falei isso. Não, falei não, isso. mas eu não disse que vocês falaram isso. Talvez está faltando para ele execução. Execução, Tá exato. bom, Mas não quer foi dizer. o que o Bruno colocou. Perfeito, mas isso não quer dizer que só o Calef saiba fazer. Mas a amostragem do Grêmio, para mim, hoje é. E tem mais um fator. Na Não, mas é amostragem que- do Grêmio, nos comparativos que eu tenho, a minha interpretação é essa. Mas é que- Mas não é mas bem o assim. Gamba- Talvez tenha sido Gamba- diferente. Se o Calef tivesse continuado, talvez o Grêmio estivesse encontrando as Tá, mesmas e no dificuldades. comparativo, Não no sei. Não, mas é que assim, ó. Vou trazer pro Inter, tá? A gente viu esses problemas também aconteceu. O Inter teve vários vices de futebol que não tem, né, grande hierarquia dentro do departamento. Passou o João Patrício Herman, Tá. não foi um grande executor. O Inter tem, né, hoje. O Papaléu, né, que também não foi, e ele se exaltava disso, né? Não, tô ali para não atrapalhar. Doutor Grenal. E Doutor Grenal, isso é um abraço pro nosso querido Bruno também. E hoje o Felipe Becker, né, que está no comando, mas que também não tem um grande poder. Por quê? Porque o presidente assume um protagonismo nessa negociação. Quem vai para a Europa contratar o Borré? Presidente.
Quem foi contratar Arangues, quem foi contratar Valência? Presidente. Não seria o momento do Alberto Guerra entrar nessa jogada? E ele também? tem muita experiência nisso, né? Já foi futebol? Não, já foi dúvida. várias vezes homem do futebol Mas do Grêmio. o Guerra não está se posicionando claramente, vindo mais a público sobre isso, também para fortalecer o Brum. Claro. É para não esvaziar o Brum. Bom, o que adianta o Guerra Mas vir já para tá coletiva esvaziado. Não, mas perfeito. O que ele tem que fazer? Bom, vou respaldar o meu vice de Tem futebol. uma coisa- Se ele está o aqui, Grêmio- ele tem o Grêmio condições, não vencendo ele tem o jogo condições hoje. de ir lá encarar a imprensa frente Mas a olha frente só. e responder todos os Mas questionamentos que foi que isso ele fez pode ontem. ser pela culatra. Daqui a pouco o Grêmio não ganha do Juventude hoje, Não, mas com a tudo arena bom, cheia. Colar? Qual é a figura que o Colar? torcedor vai olhar? O Renato? Não. É o Guerra? Não. É o Antônio Mas Brum. Colar, num regime presidencialista, se o Guerra percebe que o Bruno não está dando conta, ele vai tirar o Brum. Tá, só tem uma Ele coisa. vai tirar o Brum. Só tem uma ele coisa. tá fazendo o quê? O que tem que fazer um ofício de futebol? É isso aí, vai lá, mata no peito, encara, dá a resposta para a imprensa / torcida. É isso que tem que fazer. O Brum, ele vive uma corda bamba, tá? E eu explico. Como se ele estivesse caminhando no muro. O gelo cima do fino. muro. Tem vários. Aí, Tá? no muro. Não, é que o gelo fino tu só vai afundar ali mesmo, né? Tu não afunda para um lado ou pro outro, tu não cai para um lado ou pro outro. No muro tu pode cair para um lado ou pro outro. Sim. O Brum tá no muro, tá na corda bamba. Ele vai cair para um lado ou pro outro. E ele se agarra no momento numa coisa chamada calendário, que ele mesmo pontuou ontem. O calendário é 15 de fevereiro. Até não é 16, Tá. ele ganha 24 horas a Gauchão. mais. Tá? Esse é hoje o subterfúgio que ele tem. Porque assim, ele está sendo muito cobrado, e justamente cobrado. E eu acho que a cobrança que se faz a ele é até pequena, tá? Eu acho que é pequena. Trazer para uma realidade agora, uma condição mais natural. É pequena, ele é o vice de futebol de um campeão do mundo, de um tricampeão da América, de um time que vai disputar a Libertadores mais uma vez, de um pentacampeão da Copa do Brasil. Só para pontuar algumas das coisas que hoje o cargo que ele ocupa. Mas ele está se segurando nesse calendário. Por quê? Porque até o dia 15 ele corre 2 riscos. E para ele é bom. Ou ele vai contratar. Perfeito. E aí ele tá tranquilo, Tá. porque ele vai fazer valer a palavra bom? dele. E o outro lado, tu vai perceber que a pressão não vai ser pequena. Mas Esse é que daí é o é ponto. insustentável para ele. Não, claro Ele que se é. colocou nessa posição. Mas quando tu diz que é pequena, não é que o torcedor está pressionando pouco. Não é isso. É que o torcedor está esperando os prazos. O torcedor, ele tá bom, eu vou te dar mais um voto de confiança. Vamos até o dia 15. Vamos aguardar. A hora que esgotar, Não é que Diogo, ele tá aí tu ganhando, vai ver o não tamanho é que da ele pressão. tá ganhando. Aí tu vai ver o tamanho da pressão. Isso aconteceu no Inter ano passado, é o discurso idêntico. Não, é perfeito. igual. Só que aí não adianta dizer, o prazo é Mas dia é que o 15 e o fim torcedor- da estreia do Gauchão. E aí daqui a pouco aparece o Baralhas, aparece o Campanharo, aparece os jogadores que não vão jogar. Tá bom, o Grêmio- Se chegar aqui o dia Tá bom. 15 o Morelli, o que o torcedor vai dizer? Vai, legal o Morelli. Tá, e aí que bom não que tu resolve o citou o problema. Morelli. O Morelli tá contratado. Tá contratado, não tá contratado? Tá, Por que o Grêmio não anuncia? Acordo fechado, agora não assinou. Balde de água fria na torcida, Já tu anunciar o chega Morelli vazio, agora nessa sim. revolução. É que ontem o Bruno teve que ser habilidoso nas palavras, né, para não desmerecer o negócio do Morelli, né? Porque no início ele fala, uma sondagem vira um negócio e tal, aí ele complementa. Pois é, que daqui a pouco alguém aparece e tal, porque o que acontece? O Morelli tá acertado com o Grêmio, mas o Grêmio não documentou, porque se tu documenta, a tendência é que tu faça um anúncio, coloque pro torcedor, vai sair no bid, aquela coisa. Então não tá documentado, tá acertado. É assim, Morelli, tu vai ganhar X. Vai contratar, o Maraga- Grêmio não quer anunciar. Ele Mas tá com aí tu não medo. tem O Grêmio convicção tá com no medo cara. de anunciar o Morelli. Porque o Morelli, né, que até pode ser um grande Ninguém jogador, sabe pode ser que dê que- resposta. Ele sabe se vai dar que certo pra ou não. torcida vai ser um balde de água fria. Sim, ontem terminou- Os caras estão sonhando com Cavani, Gabigol e anunciam o Morelli. Ontem terminou o coletivo, o Grêmio, assim que terminou o coletivo, o Grêmio anunciou a renovação O do Canidia. contrato do Lucas Canidia. Tomou pau no Pra Twitter. quê? Pra quê, Diogo Rossi? Pra quê? Comunicação, né? Falou sobre isso, né? Comunicação. Aliás, Comunicação, preciso seguir aqui e falar O rapidinho. Brum, rapidamente, ele não falava quando o Calef estava no Grêmio, né? Porque já sabiam que ele não sabia se comunicar com a torcida. E mais um fator, ano passado o Grêmio tinha menos dinheiro do que agora, né? Bem colocado, bem colocado. Vamos Não, lá. mas tem um detalhe, tem só uma frase, desculpa, Gama, desculpa, eu sei que a gente vai avançar, mas tem só uma frase que talvez vá brigar contra o Brum nesse momento, muito grande, que o Renato disse na coletiva depois do jogo contra o Brasil e ele repetiu ontem, o Grêmio tem dinheiro para trazer o centroavante. Perfeito. Por que o Grêmio não trouxe? O que aconteceu? Incompetência. Os caras não quiseram vir pro Grêmio? Aí é uma coisa. É, tem razão. Aí ok, tu tentou o Gama não quis vir, beleza, tentou o Colar não quis vir, tá, faz parte, pode acontecer. Mas se tu tem como e tu não conseguiu trazer, alguma coisa tá estranha. Vamos lá, Leonardo Sonda, time do Inter para o jogo de hoje, 6h30 lá em Bagé, contra o Guarani, Leonardo Sonda.
Vamos lá, Gamba. O Inter que enfrenta o Guarani no Estrela d'Alva. O técnico Eduardo Cudê levou praticamente todo o grupo a Bagé. Mesmo que coloque em campo um time praticamente reserva, levou praticamente todo o grupo. A exceção de Ivan e Rocher, que estão no departamento médico, assim como o zagueiro Igor Gomes e também o volante Matheus Dias, além do volante Bruno Henrique, que foi titular contra o Ipiranga, ficou em Porto Alegre preservado desta viagem. O provável Inter, Gamba, tem o goleiro Antony no gol, com o Rômulo na lateral direita, na zaga Hugo Malo ou Mercado ao lado do Robert Renan e na esquerda o Carlos de Pena improvisado. Gabriel será o primeiro volante, com Campanharo mais à frente. Pelo lado direito, Johan, Gabriel Barros pelo outro lado e na frente a dupla Pedro Henrique e Luca, ganhando a sua primeira oportunidade como titular nesta temporada, Gamba. Vamos lá, Lucas. Hoje tem jogo no Internacional contra o Guarani, lá em Bagé, 6h30. Estava te acompanhando aqui, tá? No momento que o Leonardo Sonda repassava a escalação do Inter e o senhor fazendo algumas caras e tal, e fez uma frase: um jogo para fortes emoções. Tá com medo já, Colado? Não, medo jamais, né? Medo a gente não tem. O grande problema é que o Cudê é um cara aventureiro, né? Ele gosta bastante de aventura e de emoção, isso é fato, né? Acho que dava para fazer uma escalação um pouquinho mais equilibrada, né? Se confirmada a informação aí que o Sonda trouxe para nós. Mostra um pouco da carência do grupo, né? Lateral esquerda, de novo, depende improvisado, né? Jogando na dele contra o Ipiranga foi um pouquinho melhor. O Rômulo como lateral direito já aconteceu em outros momentos, mas joga melhor como primeiro homem, mas entendo também a oportunidade para o Gabriel, que foi o único jogador do grupo que ainda não entrou em campo no Campeonato Gaúcho. E assim, né, Gamba, é um time muito fraco do Guarani, de Bagé, junto com o Brasil de Pelotas, para mim, o pior time do campeonato. Então, mesmo, né, com dificuldades, mesmo, né, com o time desentrosado, o Inter tem de ir lá e ganhar o jogo. Dessa vez eu não vou embarcar com o Bruno Soares. Tá? Eu tô esperando o Bruno Soares em seguida. Que ganhamos o jogo hoje. Tô esperando o Bruno Soares e a vacina aqui, o Zé Gota. Vamos lá. Não, hoje não. Vamos ver se tem um Zé Gota lá em Bagé. Alexandre Ernest está em Bagé, chegou ontem à noite, fez a festa com a galera lá na frente da concentração do Internacional. Carinho da torcida colorada com Ernest, com a turma do Donos. Tirou muitas fotos. Muitas fotos, né? Muitos autógrafos. Tudo bem, Alemão? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba. Boa tarde a todo mundo que está com a gente aí nos Donos da Bola. Boa tarde, inclusive, especial ao doutor Marco Aurélio, né, do Juizado do Torcedor, que deve estar nos assistindo. Assim, doutor, apesar de não parecer, tá tudo tranquilo na geral do Grêmio, viu? Fica tranquilo. O senhor viu aí um debate, um bate-boca, mas tá tudo certo, tá? Fica bem tranquilo que não tem nenhum motivo para punir a geral do Grêmio, ainda que pareça aqui no nosso programa, tá? Mas enfim, Gamba, voltando, né? Falando que interessa, o Internacional aqui em Bagé é recebido com festa, milhares de torcedores, e aqui eu falo milhares porque nem a própria polícia, né, conseguiu definir um número fixo de torcedores do Internacional que estiveram presentes aqui na frente do Hotel Colorado. Eu estou aqui, inclusive, né, na recepção, os jogadores já almoçaram, então, alguns já desceram, outros já estão nos seus quartos já descansando, e aí preparando, então, né, depois o traslado até o Estrela d'Alva. 17 horas está marcado esse traslado. Eu acho que é bem importante a gente destacar algumas coisas, né? Vocês falaram aí sobre a vacina do Internacional, ou a vacina em cima da escalação. Aqui em Bagé, o próprio presidente do Guarani, né, está com, vamos dizer assim, quase 100% de certeza que o Internacional leva o jogo. Mesmo que seja um time descaracterizado, o time do Bagé é muito, do Guarani, melhor dizendo, é muito inferior nesse sentido. Tem até um bastidor que ele teria mandado mensagens, né, para os diretores do Internacional. Pô, vocês podiam ter pego um pouquinho mais leve, né? Podiam ter trazido só uma galera mais assim, de reservas, terceiro time, de repente o sub-20 não precisava ter vindo com o Ener Valencia, não precisava ter vindo com o Lucas Alário, não precisava vir com todo o time titular do Internacional junto aqui, que deve, se não começar a partida, entrar sim no decorrer daí do confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Inter que tenta, né, obviamente, manter a liderança geral do estadual, Gambá.
Muito bem, meu caro Alexandre Ernst. Aliás, fazer um agradecimento, né, ao pessoal do hotel onde está hospedado o Internacional. Está lá o Alexandre Ernst, né, que cedeu espaço para que o Ernst pudesse entrar ao vivo aqui no Donos, toda a estrutura, a internet. Muito obrigado ao pessoal do hotel Obino, lá em Bagé, que está dando essa estrutura para o Como é que é? Aliás, o hotel Obino, lá em Bagé. Aliás, Que é isso, cara? O nome do hotel isso, também cara? faz um pouco, né, das vezes Cara, aqui de brincadeira, Ernest, né? para, pelo amor Lembrando de do Deus. ex-presidente gremista, né? Para, pelo amor de Deus. O Diogo Rossi levantou e veio aqui bater na madeira por conta do Hotel Obino. Ele veio aqui bater na madeira do estúdio por conta do Hotel Obino. Brincadeira comigo, né, Afasta cara? a zica, é isso? Com todo o respeito, né? Flávio Obino, foi presidente do Grêmio, mas... Louco, né? Com todo respeito. Vamos lá, Bruno mas- Soares. Vamos botar... todo respeito é maravilhoso. Vamos lá. Vacina hoje. Não, pelo contrário, tô com um colar. É que assim, ó, o São Luís não é o Guarani de Bagé, entendeu? Como diz o Diogo, com todo o respeito, mas o Guarani de Bagé ele é inferior ao São Luís, então eu acho que o Inter não vai golear lá, não vai encontrar facilidade. Aliás, o Inter goleou o São Luís aquele dia, né? Ai. Não goleou. Ah, não tá. goleou. É que eu confiei em ti que Na golearia e verdade- acabei não vendo o Na jogo. verdade, Na isso verdade, aí- eu falhei. E não é falhei. Na Errei, verdade, foi moleque. Errou, foi a moleque. incompetência. Errou, foi moleque. Não, é que a incompetência foi do Inter. Foi moleque. Que não consegue com um time descaracterizado ganhar do São Luís Não, em o senhor- Juiz. é que o senhor não é o conhece o Gamba Inter. que erra, Não por exemplo. É conhece, o Inter que não tem condições de ir lá ganhar do São Luís. Pior, né? Tomou um Não, chocolate do São não, Luís. não, que chocolate, Tomou um Gamba, chocolate que do São chocolate, Luís. que isso? Tomou um chocolate. O time não do São tomou um Luís. gol no Campeonato Gaúcho, tomou Escapou de chocolate. ter perdido. Não, mas Então os o Grêmio Escapou de ter tomou o perdido. quê em Caxias? Aí o problema é a tomou minha chocolate. opinião. O problema é o Inter. Tá Não de é a minha opinião. O brincadeira, problema é o chocolate. Inter. O que não pode é a gente chegar. Não, um jogo difícil hoje contra o Guarani. Pelo amor de Deus. Não, é que assim, ó, Vacina o contra senhor, o Guarani de o senhor Bagé. não conhece o Inter, como eu havia falado, e se comprovou no campo. Não é não Mas conhecer o Inter, é que vocês tiram a exigência. Olha, o jogo Não é, difícil time com lá em reservas. Juiz, O lá Inter- em Bagé. eu acho que o Inter- Não é difícil. Nenhum jogo pode ser difícil para a dupla Grenal, eu vou gente. ser- eu vou ser no extremamente- Campeonato Gaúcho, eu vou ser- exceto Juventude, Caxias, os demais. Como é que é, Diogo Rossi? Com todo respeito, respeito. não pode ser difícil. Eu vou ser Quando já extremamente... começa com todo vou ser respeito, extremamente não tem respeito. Eu vou tentar ser o máximo coerente possível. Pois é não. difícil, mas Sempre eu tento. consegue. Pois não. Eu tenho a mesma expectativa que eu tinha para Grêmio e Brasil de Pelotas. Hoje Inter e Sem Guarani. expectativa. Expectativa zero. Cara, expectativa zero. Eu não quero ver nada de... Não tem nada especial que eu gostaria de ver no jogo do Inter. Hoje contra o Guarani. Nada. Nem o Depena na esquerda, Nada. nem o Campanharo, nada te Deus, atrai. Tudo isso aí eu já sei o que pode dar. Não, com todo respeito. Não, o Inter tem que ganhar o jogo para se manter com a melhor campanha. Mas é claro que tem que ganhar o jogo, Colar. É evidente que tem que ganhar o jogo do Guarani de Bagé. Campanharo, Tu disse não aqui, fica nervoso, tu disse cara. aqui que é um Calma, candidato ao respira. rebaixamento, Calma, mas não é. desses dois nomes, o respira. discurso da Desses- vacina contra o Guarani de Bagé com o time Desses descaracterizado. dois não nomes que enlouquece. tu citou, antes do Ernest, Campanharo, eu sei que não foi suficiente pro Inter Não até vai aqui. dar. Não vai dar. O Cudê ainda não concluiu isso, tá? Não, né, não concluiu. Ele quer o Thiago Maia, Não, o mas, primeiro pô, mas volante a qualquer mais um modo, jogo mas pro não tá. Campanharo, mais um Se não jogo tem pro outro. Campanharo. Bom, mas e aí? Tá, Como é que o vamos discurso lá. do Colar aqui e a base? De É pena. o Campanharo travando a mas base. não tem, Depena, não tem. Depena. Fez 6 meses maravilhosos com a camisa do Internacional, é uma verdade isso, né? Quando ele chegou, fez aqueles 6 meses muito bons, né? Jogou de lateral esquerdo, depois jogou de meia, jogou de volante, ponta, papapá. Beleza. Depois daqueles 6 meses, a melhor atitude dele foi a ligação pro Rocher. Mas hoje também não Com vai dar todo para respeito. analisar Sim. o Depena, né? Lateral Não, mas é que esquerdo, o Gamba Depena. citou Mas por esses que dois que nomes. não? Se ele vai de novo Porque na ele lateral não vai esquerda, jogar de Colar. lateral esquerdo na Mas frente. Colar, ele tá jogando de lateral esquerdo, tu quer que eu analise o Depena como? Ele vai jogar Tá, no meio, eu Colar? já vou te avisar, Colar, ele Gamba. vai jogar no meio. Eu vou te avisar. Não, tem lugar pra ele no meio do Ou Internacional. ele jogou como titular contra o Não, Ipiranga não, no não. meio. Tem lugar Tem. no meio-campo Se ele ideal do jogou Inter para o Depena. com todo mundo Não lá, tem com o lugar Bruno para o Henrique, Depena. com o Arangues, com todo mundo, ele jogou Onde é que ele tem Ele mais jogou. possibilidades de jogar? no lugar do Maurício. Não vai jogar. Quem é o reserva do São Não Paulo, vai Maurício? jogar. Quem é que O joga? que o Cudê tá fazendo? Quem joga? Tá colocando ele na esquerda, porque não tem um lateral esquerdo para substituir o René. Vamos ver se o Depena Tá, dá mas certo. vai chegar o lateral esquerdo, não vai? Não sei. Vai jogar o Depena de lateral? Não, sei. vai. Não, chegando não vai jogar. Então. Mas agora é o que ele tem, vai botar o Depena ali. Não vai jogar. Vai botar Com o lateral Depena ali. esquerdo É não vai mais um jogo pro Depena. Não vai jogar com o O lateral que é esquerdo. péssimo pro Depena, eu acho, sinceramente. Porque na medida em que tu começa a trocar o jogador de posição, eu lembro muito do Tassiano, tu simplesmente Nossa. termina com a confiança do cara. Sem dúvida. Vamos lá, Alexandre Ernst.
Mas é que, gurizada, eu tô vendo o debate de vocês, né? Primeiro de tudo, se a expectativa do Diogo do jogo do Inter hoje é Grêmio e Pelotas, né? Brasil de Pelotas, então o Inter vai golear, né? Por 1-0, que foi o que o time titular e o único time, basicamente, do Grêmio fez até hoje, né? No jogo contra o Brasil de Pelotas, né? Primeiro de tudo. Segundo, os próprios torcedores aqui na chegada também estão otimistas, né? Estão basicamente valendo o que vocês estão falando, né? Nós vamos botar 3, nós vamos botar 4. Só que assim, o entendimento do Inter aqui é outro. O entendimento não em termos de dificuldades ou em termos de que o Guarani tem o mesmo nível técnico, tático, financeiro, camisa que o Internacional. Não é essa a questão. A questão está no planejamento da temporada. E o Internacional vai rodar esses jogadores que vocês estão falando, como o Campanharo, como o Depena na lateral esquerda, justamente para manter eles em ritmo de competição. O Internacional está muito claro que tem um projeto esportivo para este início de temporada. Inclusive, vocês perguntaram se vem um lateral esquerdo. Sim, virá um lateral esquerdo, assim como virá um volante. Há alguns bastidores que a gente conseguiu colher aqui desde Bagé. O Internacional trabalha com o dia 7 de março. E no Inter não está preocupado se por um acaso o lateral esquerdo ou se por um acaso o volante que venha a ser contratado não chegue para o Campeonato Gaúcho no dia 16 agora de fevereiro, que é o último dia da janela, então, né, para o estadual. Então, o Inter tem um planejamento. O Inter não está preocupado em desempenho hoje. O Inter não está preocupado se vai ter dificuldade contra o Guarani ou não. Ele sabe que tem um grupo razoavelmente bem para ganhar do Guarani no Estrela d'Alva. Simples. Vamos lá, Diogo Rossi, fala, Jogão. É só uma frase, na pois verdade. Não. O Ernest já pegou muito bem o espírito do programa. Hoje ele está com muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Só uma correção, o Grêmio não foi com titulares contra o Brasil, né? Foi um time misto. Reforçado. Com muitos, e depois no segundo tempo para ganhar. É isso, para resolver o jogo. Por isso que no início e pré-jogo eu disse que eu tinha nenhuma expectativa. Bora, vamos lá, me ajudem aqui. Leonardo Sonda, escala o Grêmio para o jogo das 9h30 contra o Juventude. Que jogo, hein? Renato ou Roger Machado, meu caro Leonardo Sonda? Eu vou com o Renato, viu, Gamba? Pela história, pelos títulos, mas deixa essa discussão para depois. Vamos lá com o time do Grêmio, que vai ser escalado pelo próprio Renato, um time com força máxima, Gamba, nesse duelo de Série A do Campeonato Brasileiro, apesar do jogo ser pelo Campeonato Gaúcho. É um jogo também na parte de cima ali da tabela. O Juventude é o vice colocado do campeonato com 6 pontos, o Grêmio também tem 6. É o terceiro jogo que pode valer, inclusive, liderança. O Grêmio escalado com o Marquezin no gol, João Pedro ou Fábio na lateral direita, Jeromel e Kahneman voltando a atuarem juntos na arena, com o Reinaldo na lateral esquerda, Vilhaçante e PP, a dupla de volantes, com Cristaldo, Galdino, Soteldo e na frente ele, JP Galvão, mais uma chance para ele, Gamba. Vamos lá, Grêmio e Juventude, que jogo, hein? 9h30 da noite na arena, de um lado Renato, de outro Roger Machado. Eu diria que é o primeiro grande teste para esse Grêmio na temporada. Teve o teste com o Caxias? Teve, mas foi uma primeira rodada de Campeonato Gaúcho, um jogo fora, né? O time ainda buscando condicionamento físico, entrosamento ideal. Agora, em casa, contra o bom time do Juventude, o Grêmio terá um teste bem difícil. Bem difícil, Diogo Rossi. Ser bem difícil. E digo mais. Se a expectativa do Diogo para o jogo contra o Brasil, em Pelotas, era baixa, hoje, diante do Juventude, tenho muita curiosidade de saber qual é a expectativa da torcida do Grêmio para esse jogo contra o Juventude, meu caro Diogo Rossi. Não, vamos lá. Primeiro que realmente eu considero o desafio mais importante da temporada até aqui, e isso é óbvio, porque é o adversário da Série A do Campeonato Brasileiro, né, que é o Juventude. Mas eu vou te surpreender. Opa! Hoje eu tenho altas expectativas. Altas expectativas em relação ao time do Grêmio contra o Juventude. Porque hoje é o enfrentamento de fato. Hoje o Renato vai colocar em campo aquilo que ele considera o ideal. Então, se ele colocar em campo, vamos lá, tá? Não vou trazer a escalação aqui na íntegra, porque eu não sei se vai ser de fato essa, mas pode até ser que seja. Marquezin, João Pedro ou Fábio, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vilhaçante, PP, Galdino, Cristaldo, Soteldo e JP Galvão. Eu gosto, para mim tá faltando muita coisa, mas este é o time que o Renato considera o titular
né? Ainda pode ter essa troca na lateral direita pela questão física do João Pedro e do Fábio, mas aí é a minha alta expectativa. É enfrentamento de Série A contra a Série A. É isso. Por mais que o Juventude provavelmente seja um time que vai na Série A, mesmo com o Roger, brigar para não cair primeiro e depois tentar alçar alguma coisa, que é natural, times que vêm da Série B primeiro brigam para não cair, né? Dependendo obviamente do seu tamanho, né? O caso específico do Juventude. Então assim, é o enfrentamento de Série A que o Grêmio tem. Pouquíssimo tempo de trabalho até aqui, sim, mas o Grêmio precisa hoje apresentar algo melhor, evolução em alguns setores. Por exemplo, eu espero mais dificuldades defensivas do Grêmio hoje, contra um adversário da Série A. Então hoje eu quero ver se Jeromel e Kahneman juntos dão conta do recado contra um adversário da Série A, que ainda não tem o Gilberto, aquela coisa toda, não tem o Nenê, beleza. Mas o Marquezin provavelmente vai ter que trabalhar mais, então eu quero ver. Hoje é um jogo que eu quero ver se o Reinaldo conseguiu já encontrar, junto com o Soteldo, por exemplo, uma forma de marcar melhor. O Soteldo foi um grande jogador até aqui no Campeonato Gaúcho. Para mim é o melhor jogador do Campeonato Gaúcho até aqui em nível de atuação. Mas hoje é um adversário mais difícil. Hoje ele vai ter que mostrar ainda mais. Então, assim, eu tenho altíssimas expectativas em relação ao jogo de hoje. E tem um detalhe importante, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, eu sei que tem muita gente que tem pé atrás, eu sei que tem muitos críticos, aquela coisa toda. Mas hoje o Renato enfrenta um adversário que tem um treinador tão bom quanto. Sem nenhuma dúvida. Tão bom quanto. Sem nenhuma dúvida. Isso então, é muito a bonito, propósito, muito legal, muito bacana, né? Mas é o Juventude na Arena, né? Quantas vezes o Juventude ganhou na Arena do Grêmio? Não, eu acho interessante que o Roger ele é valorizado como técnico do Juventude, né? Tão bom quanto o Diogo falou. Quando ele tá aqui, ninguém foi gosta, super bem no quer Grêmio, a saída dele. Pô, ele foi super bem no Quando Grêmio. ele tá aqui, ele é criticado, ele foi demitido do Grêmio. Mas eu nunca o critiquei. Eu nunca o critiquei Olha, como a treinador. torcida adora o Roger quando ele não tá Quando aqui. ele tá no Quando ele Grêmio. tá aqui... Não, tudo bem, é como eu disse. Existe uma parcela bem considerável de pessoas que não gostam do Roger e eu respeito, mas eu acho ele um grande treinador. O Roger tem uma dificuldade. Mas ele né? tem uma última oportunidade no Juventude de voltar. Isso. O Roger tem uma grande cima, né? O Roger tem uma grande dificuldade, que isso aí nós já ouvimos de algumas pessoas e fica claro. Gestão de grupo. Exatamente, que é a gestão do grupo. No Palmeiras ele fez uma primeira fase de Libertadores espetacular aquela vez. O Atlético foi campeão mineiro. Perdeu no vestiário depois. Atlético Mineiro também. Isso. Então, assim, cara, o Roger é um cara em processo de evolução. Deixa eu mas acho bom treinador. aproveitar e ouvir primeiro o Leonardo Sonda com provável Juventude e a gente ouviu o próprio Roger, né? Como que ele projeta o jogo da noite, né? Esse reencontro do Roger com o Grêmio na Arena, meu caro Leonardo Sonda. É isso, Gamba. O time do Juventude, que deve ser colocado em campo hoje à noite pelo Roger, deve ter o goleiro Lucas, o lateral João Lucas, Danilo Boza e Zé Marcos na zaga e Alan Ruschel na lateral esquerda. Kaique, Jadson e Jean Carlos no meio-campo, com Lucas Barbosa, Edson Carioca e Eric Farias no ataque. Lembrando, o Juventude ainda não conta com o Gilberto, o Nenê, que está lesionado, deve voltar em algumas semanas, e também o Eric Popó, centroavante, que está fora desta partida contra o Grêmio. Vamos ouvir agora o Roger Machado, Gamba, falando sobre esse reencontro com o Grêmio, justamente ele que volta à Arena nesta noite. Não é um evento que é novidade, né? Eu já repeti outras vezes na minha vida, né? Mas é um jogo importante, é um jogo que vale 3 pontos iguais a esse que nós deixamos. A gente sabe o elemento, né, emocional que tem envolvido num jogo desse porte, né? Vai ser um jogo bem importante para a gente, sem dúvida. Não resta dúvida, né, que tem um elemento emocional, é a volta do Roger à Arena, tem todas essas questões trazidas aqui pelo Bruno, né? O Roger no Grêmio chegou a ser criticado em algum momento. Será que a torcida reconhece o trabalho que o Roger fez no Grêmio, principalmente lá naquele trabalho pré-Renato, que o Grêmio volta a conquistar títulos expressivos, né? Até hoje se fala muito, a base do Renato foi montada pelo Roger, né? Um casamento. O Roger deixa o Grêmio encaminhado, não tinha gestão de grupo, chega o Renato com a gestão de grupo, aproveita o que de bom o Roger deixou naquele elenco e coloca o Grêmio como campeão da Copa do Brasil no ano de 2016. Mas antes, eu queria que o Lucas Colar falasse um pouco mais sobre essa freguesia. Ele sugeriu uma freguesia, que o Grêmio não vai encontrar dificuldades contra o Juventude na Arena. É isso, senhor Lucas Colar? Não, na verdade não estou sugerindo nada, né? Na verdade é um fato, aquela coisa, não posso brigar com o fato, né? O Juventude nunca ganhou na Arena. A última vitória do Juventude em Porto Alegre foi em 2008. O atacante do Juventude era o Mendes, ainda. Bom centroavante. Então, assim, o Brasil tem aquela velha máxima, né? O Galvão sempre fala, tá em crise, chama o Chile. O Grêmio é o Juventude. O Grêmio ganha tranquilo do Juventude hoje. Importante dizer tranquilo. que o Grêmio não está em crise, só para deixar claro isso. Não, perfeito. É que senão parece que o Grêmio está em crise. O Grêmio não está em crise, né? O Grêmio tem uma dificuldade no mercado de transferências,
graças à inoperância do seu departamento de futebol. Mas não está em crise. Senhor Alexandre Ernest, em Bagé, concorda com a tese de Lucas Colar de que hoje a freguesia estará em jogo, senhor Alexandre Ernest? Mas evidente, né? Mesmo que o Grêmio não esteja em crise, mesmo que o Juventude seja o grande confronto, Série A, só um pouquinho, né? É criador e criatura, é filial e matriz. Eu não espero nada diferente do Juventude. O Juventude vai ser goleado neste jogo agora. O Juventude vai ser goleado, porque o Juventude é a matriz do Grêmio, o Juventude é a filial do Grêmio. Então, se quer alguma coisa, vai ter que provar agora, né? Dr. Roger Machado aí, o pessoal que está conosco aí assistindo, né? O pessoal do Juventude, por favor, prove, né? Que pode, de repente, tirar essa pecha de filial do Grêmio. Cara, impressionante. Essa é a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, Quarta rodada, e o Ernest quer condicionar o Juventude já, né? Quer mobilizar o Juventude contra o Grêmio. Eu tô, assim, que dia é o Grenal mesmo? 24 de fevereiro, né? Não tem data aí. Tá, mas deve ser 24 de fevereiro, né? A federação podia marcar, inclusive. Cara, a federação podia marcar o campeonato, né? Que ela já sabe faz horas que vai acontecer. Seria bom. Não, fica a dica aí, pessoal. com todo respeito ao presidente Luciano Ockmann, que eu tenho uma relação muito boa. Com muito respeito aqui. Eu tenho uma relação muito boa com ele, mas o calendário poderia... Eu sei que o senhor não tem culpa, né? Quem detém os direitos que deveria fazer. Mas tudo bem, não tem problema. Pode resolver, o senhor pode resolver e ajudar. Bom, vamos lá. Eu fico imaginando na semana do Grenal. Cara, o Ernest está condicionando o Juventude, cara. Não, mas é um fato, né? Mas pra que condicionar o Juventude? Não é condicionar, é fato. Qual é o fato? Tu lembra da última vitória do Juventude contra o Grêmio? Cara, eu não lembro, eu só lembro da vitória do Grêmio, cara. Do Juventude eu não lembro, não acompanho o Juventude. 2008? O que você estava fazendo em 2008? Até quando o Grêmio foi rebaixado, saindo da escola. O Grêmio fez 3-0 no Juventude. É isso aí. Eu tava saindo da escola em 2008. Pra ver, tu tá hoje como chefe de esportes da Bandeirantes e o Juventude ainda não ganhou do Grêmio. Pobre coitado da Bandeirantes. Vamos lá, Alexandre Ernest, fala. Aqui rapidinho, tá? Há convicção dentro da direção do Internacional que o Grenal vai ser no domingo, 25. Há uma convicção de que justamente pela questão, mesmo envolvendo Copa do Brasil, né, 21 ou 28, a convicção aqui da direção do Inter que o Grenal será no dia 25, principalmente e talvez por conta do clássico, por conta de levar torcedores, melhor dizendo, né, ao estádio, ser melhor para a logística e tudo mais. Tem dois detalhes aí sobre essa informação que o Ernest está trazendo. Primeiro, tá? Se o Grenal for mesmo dia 25, que é um domingo, o jogo do Inter da Copa do Brasil deve ser 21. Perfeito. E aí talvez a Recopa Gaúcha, se o São Luís não jogar dia 21, seja dia 21 de fevereiro. E detalhe, pelo que eu sei do assinatura lá do documento para transmissão dos jogos, o Grenal da fase de grupos, ele é da TV fechada, o que indica o jogo no domingo. Né? Perfeito, vamos lá. Há pouco o Diogo Rossi falou aqui, né, em Copa do Brasil, o Leonardo Sonda, o Internacional, conheceu ontem o seu adversário na Copa do Brasil, a estreia colorada será onde, meu caro Leonardo Sonda? Será em Alagoas, meu caro Gamba, contra o Asa. O Inter ontem no sorteio, na terça-feira, conheceu o seu adversário nesta competição na primeira fase. Vai enfrentar o Asa de Arapiraca em Alagoas, jogo único que acontece no Nordeste, o Inter podendo jogar ou pela vitória ou pelo empate. Caso perca o jogo, estará eliminado desta competição. E na próxima fase, Gamba, o Inter também já conheceu o seu caminho. Caso avance deste confronto contra o Asa, pega o vencedor de Itabuna, da Bahia, ou Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Jogo também fora de casa, mas aí, se for para o empate, se tiver o empate, a decisão vai para os pênaltis, vitória do Inter classifica a vitória do outro time, o Inter está eliminado. Eu tenho uma torcida aí nessa Tô contigo, da Copa do Brasil. Acho que mais uma vez eu vou torcer junto contigo. Alagoas está resolvido, tá? Não, é que o Inter eu não vou torcer, né? Então o Inter faz o que tiver que fazer lá. Mas se porventura o Inter classificar, se o Inter classificar, o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu. Alô, Nova Iguaçu! O histórico do Internacional na Copa do Brasil, meu caro Lucas Colar. Sabe onde é que é Itabuna? O histórico? Não. É bem longe. Descobri hoje, é longe. É bem longe. É longe, o Colar já deve ter feito a Tô sabendo, logística. Tudo é bem longe. Aliás, fiquei sabendo que eles fizeram um acordo ontem aqui, tá sabendo? Mas ontem eu fiquei muito feliz, viu, Vou contar aqui. Eles fizeram um acordo. Eu vou contar no ar, eles fizeram um acordo. Terminou o programa, o Colar e o Ernest fizeram um acordo. Hoje, 3 da tarde, tem o sorteio da Copa do Brasil. Vamos fazer o seguinte, até do centro-oeste para baixo é tu que viaja. Do centro-oeste para cima, eu viajo.
Quem vai para Alagoas, meu caro Lucas Colar? Alexandre Hermes. Alexandre Hermes, que queria do Centro-Oeste para cima, então ele vai para Alagoas fazer a cobertura do Internacional contra isso. Fizeram uma conta aqui, terminar o programa. Eu ainda perguntei para ele, tu tem certeza? Tu tem certeza? Ele falou, tu ainda deu uma chance para ele. Tenho certeza. Não, eu quero. Ele quer praia, ele quer Nordeste, ele não quer trabalhar, é só água de coco. Eu quero milhagem, ô Felipe Gamba, eu quero milhagem. Olha aqui, Colar, o histórico do Inter na Copa do Brasil impede que eu faça essa projeção e diga aqui com todas as letras que o Inter já está na terceira fase da Copa do Brasil. Não posso. Incoerência não posso falar porque Asa... Seja coerente. O senhor é o âncora do Donos da Bola. Asa, Itabuana, Nova Iguaçu. Itabuna, Nova Iguaçu. Tem um Globo no histórico aí que impede que eu faça e diga o Inter já está na terceira fase da Copa do Brasil. Isso é legal. É legal? Tu tá começando a conhecer o Inter. Tu tá estudando melhor o Inter. Estudando mais o Inter. Eu tô certo. Tá começando a conhecer o Inter. Eu tô certo em falar isso. Quase. Tô certo. Tá certo. Perfeito. Só quem não sentou na arquibancada fria do Beira-Rio é que dirá que o Internacional está na terceira fase da Copa do Brasil. É isso, Colar? Isso, é mais ou menos por aí. E o Inter é aquela criptonita, né? Com a Copa do Brasil, pega uns timezinhos assim, dá problema e tal. Como é que é o nome do time lá na Bahia, lá? O Itabuna. Itabuna na Bahia. Mas ontem ficou entre o Asa e o Águia de Marabá, né? Então eu comemorei o Asa de Arapiraca em dado momento, porque seria pior. Né? Cara, nada contra o clube, nem a cidade. Mas é longe. Com todo respeito, mas é longe. Mas assim, né? O Asa ele já foi eliminado na eliminatória da Copa Nordeste, na segunda fase, caiu, né, e não está disputando a competição. Começou mais ou menos o Campeonato Alagoano. É um time muito fraco, né? Tem alguns destaques ali e tal. O principal nome mais famoso é o Júnior Viçosa, né? Alguns destaques não. Tem Tem o menino Anderson Feijão. E pena que o jogo não é no Beira-Rio, né? O Inter, aliás, decide fora, né? Os Por dois causa do jogos. Viçosa? Óbvio, né? Gol no Beira-Rio, ele conhece. Mas é que é o grande ponto, fazer. né? O Viçosa foi taxado como mão em Grenal de um Grenal que ele perdeu. Muito bem. Vamos lá, gente. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola no YouTube. Vocês ficam com o Leonardo Sonda e a gente volta em seguida. Vamos lá, pessoal. Intervalo aqui no nosso Donos da Bola. Eu quero ver sua mensagem lá no YouTube. Donos da Bola RS. Eu quero ver o seu palpite também para os jogos desta noite. O que o pessoal tá achando da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. Vou ler aqui algumas mensagens. Claro, sempre deixe seu like para dar aquele impulso no nosso programa. Tá aqui o Antônio Marcos falando sobre o Asa de Arapiraca. Se ele é eliminado pelo Asa ou pelo Itabuna é para fechar. Falando aí sobre o Internacional na Copa do Brasil. Também tá aqui o Jonathan de Souza falando sobre o programa. Nicolas Fratini também por aqui no nosso chat. O Antônio Marcos também palpitando aqui, ó, Juventude 2-1 pra cima do Grêmio nesta noite. Pô, Antônio, tá de sacanagem, né? O Grêmio vai vencer o Juventude, com todo respeito, que é a palavra preferida hoje do programa, né? Com todo respeito. Sonda, quando seu tio vai investir no Inter, é o Birubiru. Ah, não ganhou o Melo, né, velho? Aí é difícil, né? Agora vai ter que conversar com o Alessandro Barcelos aí pra ver essa situação. Tá aqui também o Cristiano Bernardes. A única diferença do Grêmio de 23 para 24 é a ausência do Soares. Tira o Miguelito de 23 e todas as reclamações de 24 cabem como uma luva. Na prática segue tudo igual. É uma diferença impactante aí a ausência do Soares. Pessoal, vamos lá, mandem a sua mensagem aqui. Vou mandar um abraço, mande seu palpite também. Tá aqui o Luiz Bayer. Grêmio vence e Inter perde. O Inter não vai perder pro Guarani, né? Pelo menos acho que não. Vamos lá, voltamos com o Gamba. De volta com os Donos da Bola aqui na Band, na Rádio Bandeirantes, também no YouTube. Em seguida tem o apito final na Rádio Bandeirantes, reta final do programa. Bora lá, gente, vamos colocar na tela o resultado final da enquete. Hoje perguntamos sobre os jogos da noite. A dupla Grenal nesta rodada do Gauchão. Vamos lá. Só o Grêmio vence 27, só o Inter vence, hein? 40%, hashtag empolgou a torcida colorada. Os dois vencem 28%, nenhum vence 5%. Muito obrigado a participação de todos na nossa enquete lá no YouTube, participando do programa de hoje. Bora lá, rapaziada, apito final. Chegando aí na Rádio Bandeirantes, comando do Daniel Oliveira. Muito bem, e aqui na tela da Band, tá chegando, deu um tapa, viu? Lá em Osório se diz, deu um tapa na grama. Deu um tapa na grama. Alexandre Mota, né? Tá na prateleira, Passei tá no o contador. Tinder, tá em tudo que é app. O que ele tá fazendo? Cuidando Tô do no Visu. iFood. Tá cuidando do Visu. Tô no iFood, tô no Zé Delivery, bom, fazendo várias propagandas, depois vão me descontar de salário. Tô em todos esses aplicativos. Compartilha aqui depois essa fatura com a turma. Oi?
Depois compartilha com a turma essa fatura pode aí. deixar, pode deixar. Mas vamos falar de coisa triste. Corinthians. Tem música triste aí, maestro Júlio? Música triste, né? Não vai chorar, né? Ah, mas não vai me dizer que tu não esperava aquilo de ontem. Não me vem com esse teu discursinho aí que tu achou que o Corinthians ia ganhar do São Paulo. Acabou o tabu, hein? Terminou o tabu. O que foi aquilo? É o esperado, né? O Aquele Alexandre atropelamento Mota, na Aliás, Arena o que joga Neoquímica. Luiz Gustavo, hein? Vai o sobrar no futebol O Alexandre brasileiro. Mota tá vivendo o que o torcedor Luiz do Inter Gustavo viveu com durante 62 Vai anos de idade sobrar. fazendo gol de cabeça no Corinthians. Vai sobrar Impressionante, no futebol hein? brasileiro, Luiz Gustavo. Vai, Mas a com notícia- 62 vai anos sobrar, de idade. vai Quer uma sobrar. notícia boa, Ah, Motinha? Quer? mas A notícia mas que da seja boa mesmo. Tá, a notícia que vem da Inglaterra hoje, foi um pouquinho antes do Donos começar, é de que o Yuri Alberto tá indo embora, viu? Não! Repita, por favor. Isso, o Yuri Alberto tá indo pra Premier League, vai jogar no Wolverhampton. E a gente vai pagar o Não, Corinthians não, não. vai pagar o Wolverhampton? Não, o Wolverhampton Não, a quer gente tem que comprar. pagar o Wolverhampton, dar 1 milhão pelo menos aí pra eles. Tu vai sentir não falta faz do assim. Yuri Alberto. Não, pelo amor de Deus. E ele vai, já não? Ah, a proposta tá na mesa do Vai Corinthians. de van? Proposta tá na mesa do Corinthians. Não, Divan era outro que jogava aqui em Porto Alegre. É o Divan, Vai, é A Van verdade. tá em Fortaleza. Vai. Fortaleza. Como que é o nome mesmo do time da Inglaterra? Wolverhampton, Wolves. Peraí. Pedro Raul já desembarcou, hein? É, Pedro Raul Pedro desembarcou. Raul já desembarcou. Olha lá. Pedro o quê? Pedro Raul. Aquele que eu falei ontem? Esse, já Bom, desembarcou. não vou nem falar a frase que combina com o nome Vai. dele. Calma, Não vai. vou nem falar a frase. Barbaridade. Mas eu quero, como é o nome mesmo do time lá da Inglaterra? Wolverhampton. O pessoal do Wolver aí, vocês estão lascados. Pelo amor de Deus, vocês não sabem o que estão fazendo. Entendeu? O cara tem alergia à bola. Quando ele vê o gol, se caga todo. Pelo amor de Deus. Ele é bom jogador. Yuri Alberto, sinuca, videogame, já tentou? Skate. Letícia Buffoni deixou skate. Né? Frescobol, beach tênis, alguma coisa nesse sentido. Futebol, jogou no Inter, mas faz tempo. Depois disso, nevermore. Nevermore. Ai, Pelo Yuri amor de Alberto. Deus, Desabafo de Alexandre Agora Mota. que ele vai amor pra de Deus. Inglaterra, Pior- Nevermore. É isso. Nevermore. E ontem eu falei que o Corinthians estava fechando com o Pablo, zagueiro. O Pablo que o Corinthians está fechando é aquele que cantava no Qual é a Música do Silvio Santos. É com você, Pablo. Aí ele virava assim, ó. Né? Lembra do Pablo? Sim, claro, Não é sim. da época de vocês, vocês são tudo novinho, Não, né? é que Conheço Tudo pela jovenzinho. história, conheço pela Não, história. é que tem dois Pablo, né? Tem o verdadeiro lá, o do início, e depois mudaram o Pablo, né? Botaram um outro... Exatamente, Ah, mas eu que sou da, também era eu sou da Pablo. época do Sim. cabelo de cuia. Isso aí. O Pablo, cabelo de cuia. Agora, e Mano Menezes? Posso fazer um elogio ao Mano Menezes? Pode, vários. Elogio. O Mano é um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Eu não sei se ele é tão inteligente assim, a diretoria do Corinthians que é burra. E chamar a diretoria do Corinthians de burra é ofender toda a família, o jegue, o jumento, a mula, todo mundo. Vá pro quinto dos infernos, né? Multa rescisória de 20 milhões de reais pro Mano Menezes. Ah, para, vai. O que é isso? Mota, Entendeu? é um Vamos, começo, Corinthians é um vai começo. cair no Não. Paulistão. É um vai começo, cair no Paulistão. é um pois não. começo de trabalho, o Mano não ganhou os reforços Ah, ainda. tá. Mano Tá tem bom. que ficar no Corinthians por Então pega tempo ele pra você de indeterminado. volta. Não, É. eu não quero. Isso eu não quero. Pega, a Pode gente ficar, dá pode até uma graninha aí, vai transporte, alguma coisa assim. Vai Gente, pelo amor de Deus, né? Esquema tático, eu ia falar que é um esquema tático cagão. Não tem esquema tático Corinthians. Calma. Parece o seguinte, ó, casado contra solteiro. Ó, pessoal, amanhã tem jogo, hein? Vamos lá. E aí, antes de subir pro gramado, ó, fazer gol, vamos lá. É isso que o Mano Menezes faz? O Ribeiro Como Neto. treinador do Corinthians? Ah, pro inferno, o que é isso? Não, o Ribeiro Neto, que tá lá no Gravatal, diria... Isso me pareceu uma crítica. Não, eu vi na picada, gente. Pega aquela aguinha de melissa ali naquela Eu caneca. estou- Pega aquela aguinha de melissa. Eu lá. estou Tu tá nervoso, indignada, quer rapaz. dizer, indignado com o Mano Menezes. Calma, cara, tchau. Indignado. Bom programa. Eu vou Tchau. dar um Bom piti aqui, programa. vou dar um piti. Entendeu? Bom programa. Olha, meu sais. Pera, eu vou beber uma água, pera aí. Vai, aguinha de Não, melissa porque pra olha, ti. é algo assustador o que eu vi ontem. E Eu aquele sei. guri, né? O Arthur, da base, aquele guri é bom. Daqui a pouco vendem ele por meia dúzia de chuteira, roupa de treinamento e passo adiante. Falando em jogador da base do Corinthians,
Meu Deus. Vocês estão sabendo, né? Sim. Falaram no ar aí? Não. Menino lá, tava lá no sapé caiaiá com uma garota, né? Oh meu Deus, agora vai, agora então vem. E aí rompeu algo na parte íntima da menina e gente, é sério, a garota morreu de hemorragia. Qual o nome mesmo do jogador do Corinthians? Dimas, se eu não me engano, Dimas. Que tristeza, hein, gente? Que morte mais estúpida. Pelo amor... Eu não queria terminar nossa passagem nesse clima de velório surumbático, mas que tristeza. Até isso acontece no Corinthians. Que horror. Né? Vamos lá. Bom programa, Mota.